minha esperança está no Senhor. Está no ar o programa da Igreja Presbiteriana do Bairro Novo, Curitiba. Esse que vos fala, pastor Silvânio Matias. É bom ter você aqui conosco para refletirmos sobre a palavra do Senhor nesses dias tão difíceis, os quais nós estamos então passando. Fiquei a pensar então nesse dia sobre o seguinte tema, o que vem a ser um lugar seguro nos dias de pandemia? O que vem a ser o que nós consideramos como um lugar seguro nesses dias? Se fala muito sobre isolamento social, isolamento vertical, isolamento horizontal, em nome da segurança que devemos ter. Percebemos então que alguns comércios já abrem as suas portas, determinando então o distanciamento entre uma e outra pessoa, a utilização então do álcool em gel, de máscara, com o intuito de proporcionar às pessoas segurança. Se falarmos sobre segurança no que diz respeito à segurança pública, nós podemos dizer que, se no nosso país a segurança já não era estas coisas todas, principalmente agora, quando alguns advogados defendendo então seus clientes com saúde vulnerável ou clientes que estavam presos e que, por terem uma certa idade, os seus advogados entraram com uma petição para que essas pessoas fossem então transferidas para uma prisão domiciliar, e tantos outros que foram postos em liberdade, de modo que aquele ambiente que nós julgávamos então um ambiente seguro, como o nosso lar, a despeito da utilização, por exemplo, de câmaras de segurança, de muralhas, de cachorros que viemos utilizar para nos guardar e proteger então o nosso patrimônio, nós podemos dizer e considerar que estas coisas podem ser entendidas como sendo subterfúgios que utilizamos para garantir a cada um de nós a segurança. Mas o que vem a ser de fato um lugar seguro na perspectiva então bíblica? O que vem a ser um lugar seguro numa perspectiva divina? É sobre esse tema que eu gostaria de convidar você a refletir então nesse momento. Venha comigo, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 22, versos de 1 a 5. O texto sagrado assim nos diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi:
não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Somente até aqui, queridos irmãos, queridos amigos, como eu disse, esse contexto qual Davi estava vivendo, né, nós percebemos que Davi aqui, ele caíra em desgraça diante de Saul, tornando-se aqui um fugitivo, e para escapar da saga, da perseguição, então, de Saul, Davi foge juntamente com seus pais para a região montanhosa, então, de Moabe, onde imperava aqui uma certa idolatria. Seria ali um lugar realmente seguro para Davi? Aparentemente sim, pelo menos sobre o enfoque humano. Saul não era tão forte militarmente que pudesse dar-se ao luxo de promover uma guerra contra Moabe, só para matar Davi. Assim, Davi foi ficando com seus pais em um lugar seguro, como ele então pensava. Mas o verso de número 5 do texto em discussão nos diz que, mas o Senhor pensava completamente diferente de Davi, e por isso mandou o profeta Gade dizer então a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. É o que nós podemos então verificar no versículo de número 5, ou seja, sai do lugar que você pensa ser seguro e vem para o lugar que eu sei que é de fato seguro. Diante desta situação, eu gostaria de refletir sobre o lugar seguro nessa perspectiva então divina. No primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção que o lugar seguro na perspectiva divina pode ser um lugar onde corramos risco de vida o tempo todo. O lugar seguro na perspectiva divina é um lugar onde nós corremos risco de vida o tempo todo. Note bem, Davi sabia que voltar a Judá seria expor-se à sanha assassina de Saul. Mas era lá que o Senhor queria. Deus, que na tranquilidade e quietude, entendia que é nesse lugar de quietude, nesse lugar, às vezes, de tranquilidade, pouco ou nada nós aprendemos. Às vezes, nós aprendemos muito mais em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades do tempo presente, do que quando vivemos no momento de fartura, no momento então de bonança. A luta nos ensina muito mais, e Davi precisa aprender a confiar nele em qualquer circunstância, a fim de habilitar-se para um reinado que ele haveria então de desenvolver durante 40 anos sobre Israel. Atente então para as sequências de fato que passarei então a relatar. Se você tem aí a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, veja comigo então esta sequência de fatos que acontece na vida então de Davi. O primeiro fato que eu gostaria de chamar a atenção está registrado em 1 Samuel, capítulo de número 23,
o verso de número 13 ao verso, ou melhor, verso 7 ao verso 13. O texto então vai nos dizer, esta porção da palavra do Senhor, do capítulo 23, do verso de número 7 até o verso de número 13, Saul aqui tenta matar Davi em Keila, cidade que este acabara de livrar do domínio dos filisteus. E Davi então consegue fugir daquela cidade, tá? O segundo fato que eu quero chamar a sua atenção se encontra ainda no capítulo de número 23, verso 19 ao verso 24. O que é que está acontecendo aqui então nesse bloco relatado então pelo autor sagrado, tá? Versos 19 até o verso de número 29, Davi agora ele se refugia no deserto de Zif e é denunciado por seus habitantes, cercado por Saul e seus homens, sentiu-se agora completamente perdido. Porém, a notícia de que os filisteus haviam invadido a terra fez com que Saul voltasse, apressadamente e deixasse Davi completamente livre. Davi aqui então aprendeu que o Senhor podia livrá-lo até mesmo quando não tinha mais esperança. E manifestou isso no Salmo de número 54, o verso de número 4. Se você abre a palavra do Senhor, no Salmo de número 54, no verso de número 4, você então vai poder acompanhar essa compilação de Davi, inspirado pelo Espírito Santo então do Senhor, onde ele registra o livramento então de Deus. Disse então Davi: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O segundo, ou melhor, o terceiro episódio se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 24. Um texto um pouco mais longo, por isso nós não vamos fazer a leitura, na esperança de que você em casa, que nos acompanha, possa então fazer. 1 Samuel, capítulo 24, versos 1 ao verso 22, diz assim, que Davi aqui nesse episódio, Davi foge em Engedi, e Saul, que saiu em seu encalço, entrou então numa caverna para aliviar o ventre. Escondido ali, Davi poupou a vida de Saul e cortou-lhe um pedaço do manto. Depois que Saul saiu, Davi o chamou e mostrou-lhe que o poupara a vida. Saul chorou, reconheceu a nobreza de Davi e se foi. Davi aqui aprendeu que o Senhor podia não somente livrá-lo dos inimigos, mas até mesmo entregá-los em suas mãos. E se manifestou sobre isto no Salmo de número 57, e aqui eu gostaria de ler com você alguns versos deste Salmo, que Davi então relata, ele narra o livramento do Senhor quando Saul entrou na caverna de Adulão e lá estava então Davi, quando ele então corta um pedaço do manto, então de Saul. O Salmo de número 57, versos 1 e 3, diz-nos assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O verso de número 7 e os versos de 9 a 11, Davi então diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores ao Senhor, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, diz então Davi, aqui no Salmo de número 57. Perceberam então? O livramento, o cuidado de Deus, quando pede Davi para sair daquele lugar que ele julgava ser um lugar seguro, e agora em meio a esta dificuldade, pela terceira vez, Deus ensina Davi que precisava confiar que é Deus que nos dá, de fato, este livramento. Em quarto lugar, um quarto aspecto, em 1 Samuel, capítulo de número 26, verso de número 1 até o verso de número 25, este bloco, esse texto aqui, ele nos fala de Davi aqui fugindo agora, de Saul, naturalmente, e fugindo para o deserto de Aquilá. Veja só, mais uma vez, os ifeus o denunciaram a Saul. Este veio e se acampou. O Senhor mandou profundo sono a todo o acampamento. Davi entrou ali e mais uma vez poupou a vida de Saul, tomou a sua lança e a vasilha d'água e de longe gritou, mostrando-lhe o que fizera. Outra vez Saul se arrependeu e se foi. Davi aprendeu que o Senhor tinha poder para colocar todos os seus inimigos de forma inoperante, de forma impotente. Em meio a todos esses riscos, o Senhor, a fim de fortalecer a confiança de Davi, mandou Jonatas, seu amigo, filho de Saul, como lemos em 1 Samuel, capítulo 23, versos de número 16 ao verso de número 18. Diz assim então a narrativa bíblica. 1 Samuel, capítulo de número 23, verso 16 ao verso 18, eu posso ler assim: não é bom o que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então, Davi entra no acampamento de Saul. Lá está o exército, o general de guerra, Abner. Eles entram ou caem num profundo sono. Eles entram então no acampamento, retiram a lança de Davi ou de Saul, que está cravada no solo, pega o cantil de água e sai do acampamento. Vai para uma região mais distante e agora grita o nome de Abner. Grita o nome então de Saul. A princípio, Abner não identifica, mas Saul percebe que se tratava da voz então de Davi.
Ele mostra a lança, assim como também mostra o cantil de água. Como que dissesse, tive a oportunidade de cravar então esse dardo, cravar então essa lança e te espetar da maneira que estavas dormindo esse sono tão profundo. No entanto, poupei-te então da morte em obediência ao meu Deus. Diante disto, amados irmãos, o que vem a ser um lugar seguro nessa perspectiva então divina? Note que um lugar seguro para Deus, nós falamos, né, que no primeiro lugar é um lugar onde nós corremos risco em todo o tempo. Mas em segundo lugar, um lugar seguro na perspectiva divina é um lugar seguro na perspectiva divina pode ser um local árido e sem conforto. Um lugar seguro na perspectiva divina é um lugar árido e sem conforto. Venha comigo. O verso 14 ao verso 29 do capítulo 23 de 1 Samuel, bem como o capítulo 26 e o verso de número 3, nós lemos então, nestes versos aqui, que Davi foi para o deserto. O deserto é uma região arenosa. O deserto é uma região árida, portanto, sem água, sem árvore, sem edificação, sem casa, sem conforto algum, de temperaturas elevadíssimas. Um lugar seguro, na perspectiva divina, é muitas vezes um lugar onde estamos completamente desprovidos de conforto. É um lugar, às vezes, extremamente inóspito, extremamente árido. O verso de número 14, do capítulo de número 23, permita-me fazer então a leitura deste verso. Assim relatou o autor sagrado: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Percebe? Que um lugar seguro para Deus pode ser no deserto, pode ser num lugar completamente desprovido, então, de conforto, de árvores, né, de água, um lugar extremamente então quente. Verso 14 então diz: Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Deus nunca jamais perderá o controle da situação. Deus é soberano. Ele governa independentemente das circunstâncias as quais nós estamos então vivenciando. Neste episódio, quando Davi está sendo perseguido e que agora passa a morar nessa região dos Ifeus, portanto, numa região deserta, que ele então escreveu, inspirado mais uma vez, agora o Salmo de número 63. Salmo de número 63, eu quero ler alguns versos para a sua edificação nesse instante. Salmo de número 63, você pode abrir a Bíblia e acompanhar então essa leitura. Veja o verso 1 e o verso de número 3. Diz lá o texto: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida
exausta e sem água. Quando é que ele escreve, então, esse texto? Exatamente quando está no deserto, em busca de dessedentar a sua sede. Ele escreve dizendo: a sede que eu tenho de ti é bem maior, ela é superlativa, ela sobrepuja a sede que eu tenho desse líquido tão precioso. O verso de número 3, o texto sagrado ainda diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Verso 7, porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Sim, não havia árvore, sim, não havia nenhuma espécie de arbusto, mesmo no sol a pino, onde pudesse então pegar então uma sombra naqueles momentos mais causticantes, mais difíceis. No entanto, Davi diz que é debaixo, é as sombras das asas do Deus Todo-Poderoso que ele então se abrigava. Verso 8, ele ainda diz: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Verso 9 ao 11 diz: porém, os que me procuram a vida, a quem se refere? Refere a Saul e o seu bando e o seu exército. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Davi escreve este salmo exatamente quando está vivendo esse momento deserto da sua vida. Queridos irmãos, queridos amigos, um lugar seguro, na perspectiva divina, é um lugar, muitas vezes, sem conforto. É um lugar extremamente árido. Quantos de nós estamos passando por esses dias tão tenebrosos, sem nenhum conforto, vivendo tantas dificuldades? Mas saiba que Deus está no controle. Deus então te conduziu para uma região com o intuito de forjar o teu caráter. Saiba que é esse esforço, que é esse esforço muitas vezes descomunal, que vai tonificar os músculos da sua fé, da sua experiência então com Deus. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que na perspectiva divina, um lugar seguro pode ser onde experimentamos a ingratidão de irmãos. Note bem que no capítulo de número 23, o verso de número 19, assim como no capítulo de número 26, do texto em discussão, nós podemos então aqui aprender algumas lições que eu gostaria de chamar a sua atenção para estas verdades bíblicas. Note bem que o lugar seguro de Deus pode ser onde experimentamos a ingratidão dos irmãos. Venha comigo, capítulo 23, verso de número 19. O que está acontecendo aqui? Qual o cuidado de Davi então para com o seu povo? Capítulo 23, verso 19 diz: a traição dos ifeus. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no altério de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Percebe? Durante o período em que Davi viveu naquela região,
ele sempre proporcionou para aqueles moradores, os ifeus, ele sempre proporcionou para os habitantes daquelas regiões uma certa segurança com o seu bando, sendo então homens adestrados, não é, na guerra. Eles acabaram proporcionando então para eles uma espécie de segurança. Mas o que se vê aqui neste verso de número 19 é uma certa traição. Eles foram covardes e denunciaram a posição que se encontrava então Davi a Saul. O capítulo de número 26, o verso 1, também somos informados, queridos irmãos, né? Esta traição dos ifeus. Veja comigo. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte a Gesimon? Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens, escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio para o lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde eles se deitaram, Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo ao redor dele. Aqui, então, nós constatamos em loco, tá? A denúncia, a traição dos ifeus a Saul, que agora pega os seus homens e segue para constatar em loco a veracidade da informação daqueles que receberam de Davi o cuidado, a proteção. Ou seja, os ifeus foram covardes. Eles traíram a confiança então de Davi e do seu bando. É muito comum nos nossos dias, às vezes, sofrermos algum tipo de desapontamento. E é comum afirmarmos às vezes que alguém então nos apunhalou pelas costas. Alguém que comia na nossa mesa, alguém que transitava na nossa casa. Parece que esse tipo de dor, ela é muito mais dura do que a morte. Saber que fomos traídos por pessoas que devotamos toda a nossa confiança. Mas mesmo em meio a essa traição, mesmo em meio a esse desapontamento, o que nós percebemos é que didaticamente Deus está ensinando a Davi e ao seu povo que um lugar seguro, na sua perspectiva, é um lugar onde muitas vezes somos tratados com ingratidão. Não há o reconhecimento, do cuidado e do favor divino sobre as nossas vidas. Estamos vivendo esse momento de pandemia e nunca antes nós valorizamos tanto a nossa liberdade, o direito de ir e vir, e agora confinados em 4 paredes. Deus nos fez livre, nos deu a liberdade, de pensamento, de expressar as nossas ideias, de convivência, então, familiar.
e agora estamos tolhidos muitas vezes. Como é difícil. Imagine então agora ser traído por pessoas que se diziam então nossos amigos. Eu quero chamar a sua atenção. Saiba de uma coisa. Às vezes é melhor receber um tapa na cara do que um afago, um tapa nas costas daqueles pseudos irmãos que às vezes estão ao nosso redor em busca de obter alguns favores. Lugar seguro, na perspectiva divina, é um lugar muitas vezes onde sofremos ingratidão. Queridos irmãos, podemos então passar para o último ponto da nossa reflexão nesse momento. Então, vamos pensar. Um lugar seguro na perspectiva divina é um lugar onde devemos estar a fim de desempenhar o nosso papel na obra, então, do Senhor. Queremos concluir, então, com esse ponto. O lugar seguro, na perspectiva divina, é um lugar onde nós podemos desenvolver a obra, o ministério que Deus confiou em nossas mãos. O ministério que somente nós podemos, então, desempenhar. Deus, então, chamou você. Deus te dotou com os mais variados dons. Foi para que você pudesse colocar em prática, então, estes dotes e esses talentos. No capítulo de número 22, nos versos de 6 ao verso 23, observe que Davi e o seu bando, homens que estavam vivendo de forma distante, não é, da sociedade, esses homens se agregaram a Davi, encontraram nele um líder, não é, que eles podiam então confiar. Num dado momento, o bando de Davi está passando por privações, não é, primárias. Eles estão passando fome. E quem é que eles encontram aqui? O capítulo de número 22, o verso de número 6 até o verso de número 23, faz então uma narrativa de um certo sacerdote, né? Aimeleque. Davi procura um sacerdote e a única coisa que o sacerdote Aimeleque tinha então para oferecer ao bando era os pães sagrados, era os pães da propiciação. E o que ele faz? Aimeleque oferece então a Davi este alimento, né? Tá? E também pegou a espada, que era a espada de Golias, que Davi havia matado, que se encontrava então com o sacerdote e disse: a única coisa que eu tenho para te oferecer é exatamente esse bocado então de pão, bem como a espada então de Golias. Davi então ele sai, se alimenta e segue então o caminho. Quando Saul toma ciência do acontecido, ele então vai a Aimeleque. E o verso de número 11 diz assim: então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Esse respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e a espada, e consultaste a favor dele a Deus.
para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Disse então o sacerdote. Qual foi então a reação? Qual foi a reação então de Saul diante da resposta do sacerdote? Ele manda matar todos os sacerdotes. Qual o número? 85 homens foram mortos pelo fato de terem auxiliado Davi naquele momento, pelo fato de terem cumprido o seu ministério, na economia de Deus, de sustentar Davi naquele momento que ele sai do lugar que supostamente ele entendia como sendo um lugar seguro. O verso de número 18 nos diz que Abner, e alguns dos seus soldados temem matar o servo de Deus, os sacerdotes. E o verso de número 18 diz assim: então disse o rei a Doeg: volte e arremesse contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Tamanha a maldade então de Saul. No entanto, eu quero dizer-lhes que Deus cumpre um propósito na vida então de Davi em meio a essa circunstância. Lugar seguro para Deus, onde tenhamos a oportunidade de exercitar, de cumprir o ministério qual Deus nos confiou. O filho de Aimeleque, ele consegue aqui sobreviver, o Abiatar. E é interessante notar, amados irmãos, que Davi então, ele recebe Abiatar. Ele cuida de Abiatar como que para preservar a posteridade destes sacerdotes. É o cuidado de Deus. Deus usa Davi para este intento. E é nesse período que Davi então compila o Salmo de número 52 e ele diz assim no verso de número 8: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Eu sou como a oliveira verdejante. Nós somos como uma oliveira plantada junto a ribeiro d'águas, que na estação apropriada produz os seus frutos. Em dias como estes que nós estamos vivendo, você tem procurado um lugar seguro? Tem procurado fazer uso das orientações da Organização Mundial de Saúde? Você tem utilizado a sua máscara? Você tem utilizado o álcool em gel? Tem se refugiado no conforto, então, da sua casa, do seu apartamento? Eu quero lhe dizer, concluindo a nossa fala,
que estas coisas são importantes, mas um lugar seguro na perspectiva divina não é quando nós nos utilizamos destas coisas. Um lugar seguro na perspectiva de Deus é quando reconhecemos que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, morreu para que nele nós pudéssemos ter vida eterna, segurança verdadeira. Temos apenas no Senhor, porque não é a morte, não são os principados nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, que poderão nos separar do grande amor de Deus, que se revelou em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Você quer segurança? Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Deus te abençoe.